Neste dia do professor, nós estamos comemorando o dia do professor na nossa igreja e, inclusive, convidamos todo o exército de 150, um pequeno exército. O MEC tem 150, 149 eu estou arredondando, professores entre estação criança e todo o espectro da escola bíblica dominical que ministra a palavra do Senhor. E nós convidamos um professor, membro desta igreja, diretor do Palavra da Vida, professor de teologia, o pastor Isaías Cristal, que eu queria chamar aqui à frente, para compartilhar uma palavra que Deus colocou no seu coração, Esdras capítulo 7, ensinando a transformar a sociedade. O pastor Isaías Cristal é muito conhecido da igreja, sua esposa, Ana Cláudia Cristal, também está ali. Fica de pé um segundo, muito conhecida também, professora nos nossos jovens. Agradecemos a Deus, louvamos a Deus pela tua vida, e eu queria te encomendar aos cuidados do Senhor. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso, e todos nós apoiamos, dizemos amém. Fica à vontade. Obrigado, pastor Heiker. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de nós. É um prazer poder estar hoje à noite com vocês e ministrar a palavra do Senhor. Desafio, né? E de poder compartilhar o texto aqui de Esdras. Você pode abrir ali Esdras, no Antigo Testamento, capítulo 7. O tema da mensagem é ensinando para transformar a sociedade. Vidas transformadas influenciam a sociedade. Essa é a ideia. Na verdade, é em cima do livro do Dr. Harold Hendricks, que faleceu alguns anos atrás. Ele foi muitos anos deão acadêmico do seminário de Dallas. E ele escreveu justamente um livro na área de ensino, né? Eu só peguei o título. E para não ficar uma clonagem, né? Um copyright na cara, só mudei um pouquinho. Mas essa é a ideia, ensinando para transformar vidas, e vidas que são transformadas pelo poder do Evangelho, influenciam positivamente uma sociedade inteira. E na história da igreja a gente pôde ver isso acontecer inúmeras vezes. Irmãos, alguns dias atrás eu estava preparando uma mensagem para pregar na capela, porque ali na capela do Instituto Missionário da Palavra da Vida, nós temos de segunda, terça, quarta e quinta, nós temos de manhã a capela com os alunos, com os nossos seminaristas. Eu estava escalado a semana passada, e eu estava fazendo uma pesquisa acerca de um assunto que estava, assim, de certa forma, estava me interessando bastante. E aí, pensando também em algo que o pastor Heiker pregou em 2019, ele foi convidado a pregar sobre os perigos da teologia liberal, né, dessa visão do liberalismo teológico. E eu lembro que uma das coisas que ele frisou muito foi justamente ideias têm consequências. Ideias, pensamentos, ideologias têm consequências. Aí eu estava fazendo uma pesquisa e de repente eu entrei no site da BBC de Londres e a revista fez uma pesquisa em vários lugares do mundo, com acadêmicos de várias áreas, com o seguinte objetivo, de que eles identificassem os 100 livros que mais influenciaram a humanidade. Livros que moldaram o nosso mundo, tanto no Oriente como no Ocidente. E vários acadêmicos elegeram os livros que, de certa forma, conduziram o nosso mundo diante daquilo que nós estamos vivendo positivamente ou negativamente em nosso globo terrestre. E eu estava olhando alguns livros são bastante interessantes, alguns deveriam ser lidos, mas alguns desses livros são extremamente nocivos, mas de certa forma influenciaram, moldaram nações inteiras. Então só separei alguns poucos livros
que esses acadêmicos separaram para a BBC, né, Mundo, dizendo assim que foram os livros que influenciaram o nosso mundo. Um deles foi a Divina Comédia, escrito por Dante Alighieri. É um livro muito interessante, na verdade é um poema épico, né, teológico, que retrata um pouquinho o que é o inferno, o purgatório, o que é o paraíso. Gasta mais tempo falando mais do inferno do que qualquer outra coisa. Mas é interessante, é uma leitura interessante. Um outro livro que, de certa forma, ajudou a moldar a nossa sociedade é o livro Romeu e Julieta, né, para os apaixonados. É um livro de William Shakespeare, contando sobre dois adolescentes que se amavam muito, né? E de repente você conhece um pouquinho do desdobramento, eles acabam morrendo, tanta paixão que acabam morrendo. Um outro livro que ajudou a mudar muito a nossa sociedade é o livro A República, né, do filósofo Platão, mostrando um pouquinho como é que funciona uma cidade, uma poli, mostrando um pouquinho, né, as leis, as engrenagens, né, de uma sociedade. Um outro livro que valeria muito a pena a leitura, A Riqueza das Ações, de Adam Smith, que dá muita ênfase na questão da economia. Outro livro que mexeu muito com a nossa sociedade foi A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Vocês conhecem bem, mostrando um pouquinho a seleção natural, né, que o nosso mundo foi evoluindo e assim por diante. Um outro livro que, de certa forma, bastante reserva, mas que influenciou tanto o Oriente como o Ocidente, O Capital, de Karl Marx. Um livro que fala uma crítica à economia e à política, onde a mensagem desse livro que, de certa forma, o mundo vai alcançar um status de saúde, de equilíbrio, através da revolução, onde os trabalhadores pegariam em armas, né, e assumiriam, de certa forma, a economia, os processos de produção e também o governo. Né? Esse livro ele divide a sociedade entre os oprimidos e opressores. Né? É um livro onde alguns países colocaram em prática e experimentaram um banho de sangue. Basta ver a União Soviética na época, a China, o leste europeu, a Coreia do Norte, né? A divisão que aconteceu em Cuba, livros. E segundo esses estudiosos, talvez é o livro de maior influência hoje em nosso mundo, né? Que ainda os seus princípios estão sendo levantados e defendidos, né, em vários setores, principalmente em nossas universidades. Um outro livro que fez com que, de certa forma, o nosso mundo experimentasse a Segunda Guerra Mundial, Mein Kampf, né, Minha Luta, de Adolfo Hitler. Um outro livro que influenciou muito é A Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Um livro onde mostra que a mulher não nasce mulher, ela se torna. É um livro que revolucionou, de certa forma, desconstruindo o papel da mulher na sociedade. Ou seja, né, livros interessantes, alguns, e outros, de certa forma, bastante nocivo para a nossa sociedade. Por que, irmãos? É interessante a gente observar isso. Porque existe aí fora uma batalha para quem comanda o nosso pensamento, as nossas ideias. Todas as nossas maiores batalhas diárias, de certa forma, são travadas em nossa mente. Elas não são travadas no nosso lar, não são travadas no trabalho, na igreja, elas são travadas na nossa mente. E a nossa mente, muitas vezes, ela acaba absorvendo algumas ideias, alguns pensamentos que destoam completamente da palavra do Senhor. E quando nós olhamos para o livro de Esdras, quando o Senhor Deus permite com que a nação de Judá retorne do cativeiro dos 70 anos, Deus vai levantar justamente esse escriba, para que ele seja um instrumento do Senhor, para ensinar um povo as origens, a volta, a importância das Escrituras na vida daquela população que passou 70 anos absorvendo ideias, conceitos, ideologias da Babilônia, dos persas.
E Deus sabia que não existe neutralidade quando a gente fala de cultura, quando a gente fala sobre aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós assistimos. De certa forma, influencia diretamente as nossas vidas. Então, quero convidar você a abrir em Esdras, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo de 1 a 10, na verdade, tá? Quando chegar no versículo... no versículo 1, né, nós vamos pular para o versículo 6 aqui, tá bom? Diz assim: depois dessas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras, era filho de Seraías. Agora vai para o verso 6. Este Esdras veio da Babilônia, era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. É justamente esse versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês, já que nós estamos comemorando hoje o Dia dos Professores. Homens e mulheres que Deus levanta na sua igreja para influenciar vidas, para poder dar um bom ensino, discipular. E não é diferente aquilo que aconteceu há muitos e muitos séculos atrás. O contexto aqui desse texto bíblico é o seguinte, do livro de Esdras, né? O livro de Esdras registra o cumprimento da promessa divina de restaurar Israel a sua terra depois de 70 anos de cativeiro. Lembra de Jeremias 25:11? O povo desobedeceu a Deus, não descansou a terra, criaram um sistema de escravidão, e Deus fala assim: olha, chega, 490 anos de desobediência, vocês devem um ano sabático, e Deus levanta a Babilônia para justamente disciplinar o seu povo. E a Babilônia invade Judá e leva o povo cativo ali para aquela região. Mas Deus falou que era 70 anos a duração do cativeiro. E o que acontece? Após isso, Deus liberta o seu povo, permitindo, conduzindo, usando 3 reis persas, 3 monarcas persas, Ciro, Dario e Artaxerxes, para que eles autorizassem, né, a fim de ajudar a promover a fim de permitir o retorno de Esdras, né, como Zorobabel, Josué, Neemias, o retorno então a Jerusalém, para que eles reconstruíssem a cidade, também o templo e assim por diante. Então Esdras, aqui no capítulo 7, retorna a Jerusalém sob o favor, sobre o apoio de Artaxerxes, aquele rei persa, a fim de ajudar a promover um reavivamento espiritual no meio do povo. O retorno dos judeus do exílio representou uma volta às Escrituras. E era necessário essa volta às Escrituras. Porque a cultura e a religião babilônica, persa, ofereciam riscos à saúde espiritual dos judeus. Eles eram, exemplo, politeístas. Havia um culto à sensualidade acontecendo na Babilônia, não só, né, no meio dos babilônicos, mas também no meio dos persas. Então Deus, ele vai usar homens e mulheres comuns, como Esdras, para que eles pudessem ensinar o povo a conhecer melhor sobre Deus e a sua pessoa, a desfrutar de um relacionamento realmente saudável a esse Deus. Então, irmãos, é isso que eu gostaria de falar essa noite, ensinando para transformar vidas, e vidas que transformam uma sociedade inteira. Por quê? Porque essas vidas conhecem o Evangelho e conhecem a palavra do Senhor. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, então, é justamente lá em Esdras 7:10. Pois Esdras
tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Então, se você quer ser um professor, uma professora que influencia vidas, é necessário dedicar-se a estudar as Escrituras, como Esdras fez na sua época. Esdras sabia que toda pessoa tem uma base de autoridade sobre a qual pensa e age. Esdras sabia que não existe neutralidade e isenção. Ele sabe que as pessoas, elas adotam um estilo, uma filosofia, uma ideologia. E muitas vezes essas ideologias, elas se chocam com aquilo que Deus já nos deu através da sua palavra. E para Esdras, essa base era a lei do Senhor. Deus é a fonte, o autor final da lei do Senhor. E deu-a para dirigir a crença e o comportamento dos seus filhos. Por essa razão, submetemos à lei do Senhor nossos pensamentos, atitudes, crenças, valores e padrões morais. Então todos nós temos uma base. E quando esse povo retorna, você imagine, praticamente filhos nasceram na Babilônia, netos nasceram, bisnetos nasceram na Babilônia, naquele período da Babilônia e também do período dos reis persas. Então era necessário o quê? Ensinar. E Esdras vai ser esse instrumento do Senhor, esse professor, que vai chamar para si a responsabilidade junto com os demais, de poder conhecer, de dedicar-se às Escrituras, à palavra do Senhor. E esse é o nosso desafio constantemente. Talvez você não seja professor de uma escola dominical, talvez você não está ligado diretamente à igreja no ensino da palavra, mas por outro lado, Deus quer usar a sua vida para ser um influenciador no meio da onde você vive, principalmente se você tem filhos, se você tem esposa se você tem filhos, se você tem pessoas nas quais Deus deseja que você influencie positivamente. E para dedicar-se a estudar as Escrituras é necessário que um bom domínio do conteúdo da palavra de Deus. E é justamente isso que Esdras vai fazer, uma imersão na palavra do Senhor. Você imagine, na cultura, quando eles vão para a Babilônia, eles deixam de falar o hebraico e começam a falar o aramaico, que é uma língua já muito diferente. E quando eles retornam, o Antigo Testamento estava escrito em hebraico. Era necessário que estudar, poder interpretar as Escrituras para que o povo conhecesse mais e mais da sua palavra. Que desafio que eles tinham naquela época, porque senão a cultura desses povos, né, da região ali, estaria sendo cada vez mais um instrumento de enfraquecer a espiritualidade daquele povo que retornou do cativeiro. Esse é o desafio de todos nós. Quando eu penso na minha igreja, a primeira igreja batista aqui do Pará, como eu louvo a Deus por essa igreja. Eu já tive, pastor Raik, a oportunidade de transitar em algumas salas de EBD, e é nítido quantos professores se preparam, se estudam, eles com certeza gastam tempo para que possam expor com muita seriedade e nobreza a palavra do Senhor. E esse é o nosso desafio constantemente. Eu lembro que alguns bons anos atrás, eu aprendi de 3 pastores que eu admirava muito naquela época, uns 20, 25 anos atrás. Eles diziam o seguinte, que para cada 5 minutos que você vai ministrar para uma criança, para cada 5 minutos que você vai ministrar para uma classe de jovens ou de adolescentes, para cada 5 minutos que você for pregar um sermão, você tem que gastar pelo menos 1 hora no preparo do conteúdo daquilo que você vai ministrar. 5 minutos, 1 hora. Se vai falar 40 minutos, pelo menos 8 horas no preparo da palavra do Senhor. Ou seja, é necessário investir tempo. E é justamente isso que esses grandes homens do passado fizeram. E quando aquilo que me influenciou naqueles anos atrás, esses homens dando orientações, olha, vai pregar a palavra do Senhor, invista tempo de qualidade, talvez naquele seu melhor período do dia, para poder pregar ou dar um estudo
para as pessoas que precisam ouvir uma palavra de fé, esperança, de encorajamento, de exortação. Mas eu lembro que naquela mesma época, uma vez, nós estávamos morando ainda no Rio Grande do Sul, e foi uma semana, aconteceram algumas semanas de inverno, muito frio. E a gente coordenava o projeto missionário de plantação de igreja batista, lá no norte, a partir de uma cidade chamada Getúlio Vargas, próximo de Erechim, Passo Fundo. Só que a gente cuidava de algumas cidades. Mas naquele dia eu estava estudando, porque eu tinha umas 3 sermões para ministrar. E eu lembro quando eu olhei para fora, aquele sol lindo, eu querendo tomar aquele sol, poxa, no inverno, muita chuva, muitas nuvens, e eu comecei a murmurar, eu comecei a reclamar, mas Senhor, alguém já disse, esses homens disseram que para cada 5 minutos eu tenho que gastar 1 hora, olha, eu vou jogar a toalha, Senhor, eu vou sair, vou andar de bicicleta, vou fazer uma caminhada com a minha esposa. E eu comecei, sabe, aquele murmúrio, aquela reclamação. Irmãos, como Deus é tremendo. Antes de resolver jogar a toalha, eu fui na minha estante, peguei um livro. O livro é a Pregação Bíblica, de Howard Robson. E lá na página 30, na página que eu abri, estava essa história aqui. Olha só. Olha essa história. Certa manhã fria e sombria, um pregador trabalhou com seu sermão desde o café da manhã até o meio-dia, com pouca coisa para mostrar como resultado da sua labuta. Impaciente, largou sua caneta na mesa e olhou desconsolado pela janela, sentindo dó de si mesmo porque seu sermão estava custando para aparecer. Foi então que raiou na sua mente um pensamento que teve um efeito profundo sobre o seu ministério a partir de então. Seus irmãos cristãos dedicarão muito mais tempo a esse sermão do que você. Virão de uma centena de lares, viajarão 1000 quilômetros no cômputo global para estarem no culto. Passarão 300 horas participando do culto e escutando o que você tem para dizer. Não se queixe das horas que está passando no preparo, nem da agonia que sente. O povo merece e precisa tudo quanto você pode dar-lhes. Olha que coisa tremenda. Imagina, irmãos, quando eu li aquilo, falei, meu Deus, me perdoa. Eu voltei para a escrivaninha e vou continuar a preparar meu sermão. O desafio que nós temos, né? E aqui eu estou falando, eu sei que tem muitos professores que ministram aqui na igreja durante a semana. E pensar que, na verdade, há muitas pessoas que saem de longe para chegar numa classe, num domingo ou num outro dia da semana e ouvir justamente aquilo que você se dedicou para poder ministrar. E aqui vai uma palavra também aos alunos e pais, né? Como eu disse, via de regra, os nossos professores investem muito tempo no preparo da IBD, né? E demais celebrações. E a gente louva a Deus por isso. Então você que é adolescente, jovem, criança, adulto, tem melhor idade, né? Lembre de orar para esses homens e mulheres que gastam tempo pensando com criatividade aquilo que vai ser falado, pensando na didática, na melhor abordagem possível, numa boa pedagogia. Orem por eles e valorize. Eu fico vendo assim um carinho que esses docentes, esses professores investem para poder comunicar com a criatividade a palavra do Senhor. E Esdras se encontra justamente aqui. Ele sabia que para poder influenciar a sua geração e transmitir a fé para aquelas pessoas, era necessário estudar a palavra de Deus. E ele justamente faz dessa forma. Um outro ponto que eu observo aqui, com esse objetivo de ensinar para transformar vidas, que acaba transformando uma sociedade inteira, nós vamos perceber aqui, olha só, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Ou seja, estudo e vida. Aquilo que ele estudava tinha que se encontrar com essas verdades tinha que se encontrar com a sua própria vida. Então esse é o segundo ponto, dedique-se a obedecer as Escrituras, estudar e experimentar as verdades do Senhor. Isso é aplicação.
Ele sabia, Esdras, que era necessário que ele viver aquilo que ele cria, dele conhecer a palavra do Senhor, se alimentar daquilo, e aquela palavra do Senhor transformar o seu caráter e o seu ser. Então veja, Esdras, ele se dedicou a estudar e a aplicar, primeiro em si mesmo, para que ele pudesse ter autoridade para dizer, de fato, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, abra lá sua Bíblia. Tiago está exortando o seu público-alvo. Ele aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele sabe que há muitas pessoas que conhecem bem a Bíblia, mas não praticam. Olha só, ele vai dizer o seguinte no versículo 22, Tiago 1, tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, o desafio mesmo da palavra do Senhor, de descer da minha mente para o meu coração, para o meu ser, para o meu caráter. Precisa. E Esdras justamente vai trabalhar bem essa área na sua vida. Ou seja, estudar a lei do Senhor, dedicar-se a estudar a lei do Senhor, mas também dedicar-se a praticar, a obedecer. Porque a palavra do Senhor foi dada para benefício nosso. E essa palavra do Senhor, ela é atual. Ela fala sobre economia, administração doméstica, educação de filhos, vai falar sobre relacionamento conjugal, sobre sexualidade. Ela vai cobrir. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é suficiente para as nossas vidas. E Esdras sabia disso. Por isso que ele se dedica a estudar, mas também ele se dedica ao quê? A obedecer, a praticar a palavra do Senhor. Queridos, conta uma história, e é verdadeira essa história, tá? Eu vi contar a respeito de um nativo canibal convertido nas ilhas da Polinésia Francesa, que estava sentado perto de um grande caldeirão lendo sua Bíblia, quando um antropólogo se aproximou dele e perguntou: o que você está fazendo? Para aquele nativo, canibal, o que você está fazendo? Ele disse assim, o nativo respondeu: estou lendo a Bíblia. O antropólogo zombou e disse: você não sabia que os homens modernos e civilizados rejeitaram esse livro? Não passa de um amontoado de mentiras. Você não deveria desperdiçar o seu tempo. Aquele nativo olhou de alto a baixo e lentamente respondeu: Senhor, se não fosse por este livro, o Senhor estaria neste caldeirão. A palavra de Deus mudou a vida daquele nativo, mas também mudou o seu apetite. Essa é a palavra do Senhor, você entende? Mudou o seu apetite. Se não fosse por ela, você ia virar picadinho aqui, um ensopado, né? Olha o que a palavra de Deus faz. A pessoa é imersa nessas verdades. E essas verdades transformam o mais vil pecador de dentro para fora. E Esdras sabia disso. Ele sabia disso. Então, Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. E a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. E o que ele vai fazer? Estudo, experimentar a palavra, e agora ele vai fazer o quê? Ensinar. Olha só, estudo, vida, e agora ele vai ministrar as pessoas, ensinar.
Esse é o desafio de cada um de nós. Sempre vai ter alguma pessoa que Deus vai colocar do nosso lado, do meu lado, para que a gente possa influenciar, ensinar, falar da bondade do Senhor, do juízo do Senhor, da justiça do Senhor. E aqui nós vamos ver, mais uma vez, Esdras dedicando-se ao quê? A ensinar as Escrituras. Esse é um desafio. Naquele período, é um desafio para os dias atuais. Ensinar as pessoas as verdades do Evangelho. Lá em 2 Timóteo, abra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Um texto bastante conhecido de todos nós. Paulo falando para Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino. Ou seja, é meu trabalho. Poder conhecer as Escrituras, aplicar na minha vida e ensinar outros. Veja, toda Escritura é inspirada, é soprada por Deus, porque aquele que é verdadeiro soprou a verdade. E essas verdades são transformadoras. Então ela é útil para o ensino, que é meu trabalho, para a repreensão, é um papel do Espírito Santo que vai nos confrontar em áreas que a gente precisa mudar. Ou seja, então ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Ou seja, é uma atribuição de cada um de nós, de fazer então esses ajustes que o Espírito Santo cobra de cada um de nós, para o quê? Para a educação na justiça, ou seja, contínua instrução na justiça, discipulado. Enquanto Deus não voltar, Jesus não voltar, nós ainda temos áreas a serem trabalhadas no nosso ser dia após dia. E aí no versículo 17, Paulo vai lembrar Timóteo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que coisa maravilhosa. E Esdras aqui está se dedicando justamente a ensinar as Escrituras, porque ele sabia que o verdadeiro avivamento começa na apreciação da palavra do Senhor, de volta às origens, de volta às Escrituras. E Esdras, ele vai se dedicar a isso, a ensinar os decretos do Senhor e os mandamentos aos israelitas. Lá em Mateus 28, versículo 19, a famosa, grande comissão, que Jesus vai dizer no versículo 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, todo governo, exousia, a palavra usada, autoridade, governo foi dado a Jesus Cristo. E Ele envia os seus discípulos para quê? Olha só, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É interessante observar esse versículo, porque o verbo principal aqui é fazer discípulos. Nós temos 3 particípios, ide, indo, batizando e ensinando. Mas tudo isso, para fazer discípulo, você precisa sair da sua zona de conforto, para levar o Evangelho, para ensinar as pessoas. E o objetivo aqui de Jesus é ensinando-os a guardar todas as coisas. Não é ensinar todas as coisas, é ensinar a guardar todas as coisas. Esse é o papel de homens e mulheres que Deus tem levantado para ensinar a beleza do Evangelho. É ensinar as pessoas a assimilarem uma fé genuína, uma fé transformadora nessas verdades que Deus tem nos dado. Esse é o desafio para cada um. Então, ensinando para transformar vidas que transformam uma sociedade inteira. Essa era a filosofia de vida de Esdras. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Portanto, cada professor deverá oferecer um treinamento integral, incluindo as áreas de conhecimento, coração, caráter e capacidade de fazer. O alvo do educador não consiste apenas na transmissão de conhecimento,
mas requer a esperança de uma transformação do aluno a ser operado pela ação do Espírito Santo. Porque a Bíblia não foi dada apenas para informar, mas também para transformar. Transformar casamento, transformar vidas, transformar uma sociedade inteira. Esse é o nosso desafio. Então, dedique-se a ensinar. Continue a dedicar a ensinar. Já teve momentos aqui na IBD que eu não ministrei. Às vezes eu estou na escala, lá com os jovens 2, né? Então, é um privilégio. Mas quantas vezes Deus falou ao meu coração? Quantas vezes Deus quebrou silêncio usando um professor como Helden, Paraíba, né? E outros, às vezes, como eu disse, às vezes eu cheguei a transitar em algumas outras salas. Como é gostoso Deus comunicando as suas verdades usando homens e mulheres que dedicam tempo no preparo, na assimilação dessa verdade e também no ensino da palavra do Senhor. Que essa seja uma realidade de cada um de nós. E para terminar, eu só queria lembrar a todos vocês, né? Cuidado com as teorias educacionais centradas no homem. Cuidado com as propostas pedagógicas, por mais bem intencionadas que sejam. Qualquer teoria educacional sempre expressa uma doutrina pedagógica. E aqueles que defendem uma neutralidade ideológica na educação, normalmente o fazem em virtude das suas próprias ideologias, seja ela, né? Ideologias pedagógicas, tradicional, comportamentalista, construtivista, né? Freiriana, libertária, porque a palavra do Senhor também tem a sua verdade, a sua pedagogia, onde Deus é o centro e não o aluno, e nem mesmo o professor, mas esse Deus na qual o professor tem compromisso com ele. Então, a gente às vezes percebe, e não é a realidade aqui, graças a Deus, da nossa igreja, porque a educação secular, influenciada por essas teorias humanistas, evita frustrar o aluno em todos os sentidos. Seus métodos buscam promover a autonomia humana. O aluno acaba sendo o centro desta perspectiva educacional. Logo, por sua natureza, a perspectiva secular da educação exclui Deus de suas considerações, bem como as necessidades espirituais dos seus alunos. Mas uma igreja onde a filosofia educacional dela está pautada da Escritura, ela percebe isso. E eu louvo a Deus, porque nós temos hoje, na nossa comunidade, justamente homens e mulheres sérios, que bebem, inclusive de uma pedagogia bíblica, inclusive de uma didática, que nos faz justamente apresentar a beleza do Evangelho, para que as faixas etárias tão diferentes possam assimilar essas verdades do Senhor. Que Deus nos ajude, como ajudou Esdras naquela época, que nós possamos ser encontrados fiéis, para que a nossa geração seja transformada pelo poder do Evangelho e da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, queremos agradecer mais uma vez por estarmos aqui. Louvamos ao Senhor, Pai, pela forma como o Senhor tem usado a liderança dessa igreja, especialmente na pessoa do pastor Raik, a sua família, no colegiado de pastores e também de homens e mulheres tão comprometidos com a Tua palavra, que tem feito com que essa igreja seja uma referência de excelência, tanto na área de estudar a Tua palavra, como também de experimentar, Senhor, do Evangelho que transforma vidas. E não apenas isso, mas também de ensinar, através de várias estratégias diferentes, o Seu povo a viver uma fé verdadeira, uma fé que transforma pessoas e leva elas a se aparecer mais e mais com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.